né, do sistema muscular, os principais nomes dos músculos, enfim, tem alguma dúvida relacionada àquilo? Ou tá mais tranquilo mesmo? Ok? Então tá bom. Porque hoje a gente finaliza a terceira unidade, né, e começamos a quarta, né, a quarta sessão, né, na verdade. Então hoje a gente já faz essa transição de unidades, ou seja, transição de sistemas também. Então nós vamos finalizar nessa parte do sistema locomotor, com a parte final ali dos músculos. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre as câimbras, sobre os espasmos musculares, e depois vamos dar uma introdução ao sistema reprodutor, tá? Por mais que sejam dois assuntos assim diferentes, não são difíceis, tá? São mais tranquilos para hoje, né? Para a gente entender tudo isso hoje. Então, já vou começar a compartilhar aqui com vocês meu PowerPoint. Vou colocar aqui para compartilhar. Sistema reprodutor, câimbras primeiro. Então, aqui só colocando o modo de apresentação. Pronto. Então, né, para a gente finalizar então essa terceira sessão, vamos falar aí sobre essas duas coisas que acontecem até com uma certa frequência, né? Que são as câimbras e os espasmos. Câimbras, não sei se todos vocês aí já sentiram, né, uma câimbra na vida, mas se sentiram, vocês sabem que dói pra caramba, né? Então é aquele momento onde o músculo ele vai contrair muito, né, e consequentemente ele vai apertar as estruturas que estão ali ao redor dele, né, os outros músculos, os ossos, né, por isso que a gente sente muita dor, tá? Já os espasmos musculares são aqueles leves tremores, né, aqueles movimentos meio que involuntários que às vezes nós temos. Pode ser muito observado próximo à pálpebra, né, que a pálpebra começa tipo a vibrar, né, tem um movimentozinho de leve assim. Tá? Isso é um tipo de espasmo muscular. Então, nós vamos falar sobre esses dois hoje. Tá? Então, vamos lá falar da cãibra primeiro. Né? Então, se nós formos ter uma definição sobre a cãibra, é chamada, né, de forte contração muscular, que é involuntária, ou seja, né, a pessoa não tem nenhum tipo de controle sobre ela. Tá? De repente, assim, né, ela é repentina, que vai acontecer independe da sua vontade. Na maior parte das vezes, ela é localizada, tá? Ou seja, vai estar ali em um músculo específico. E aqui eu estou falando na maior parte das vezes, porque tem casos, como nos pacientes que têm tétano, né? Que a pessoa vai ter uma contração muscular generalizada. Então, ela vai ter uma cãibra generalizada. Mas é caso específico, por exemplo, do tétano, tá? De maneira geral, ela é localizada em um tipo de músculo só, tá? Ela também é contínua, né, e dolorosa, ou seja, vai durar ali algum tempinho, e é dolorosa, né, então realmente dói pra caramba, né, e pode ocorrer aí em qualquer músculo do corpo. Nós verificamos mesmo a presença dessa cãibra com uma frequência boa. Opa, deixa eu passar só a imagem aqui para vocês verem. Aí no músculo da panturrilha, né, no gastrocnêmio. Não sei se está dando para vocês perceberem direitinho pela imagem, mas quando acontece essas câimbras aqui na panturrilha, o músculo ele fica muito contraído, dá para a gente ver mesmo, né, visualizar toda a questão ali da estrutura do músculo, tá? Porque ele fica realmente muito, muito contraído. E dói, né? Dói mesmo. Então aqui é só um dos principais locais onde acontece. Mas pode acontecer em qualquer outro local do corpo. Tem pessoas que vão reclamar muito de câimbras nas mãos, tá? Nos dedos das mãos, nos braços, enfim. Pode acontecer realmente em qualquer músculo aí do nosso corpo, tá? E as coisas que podem estar associadas às câimbras, né? Fazer com que a pessoa desenvolva algum tipo de câimbra, é uma forte contração voluntária. Então, por exemplo, se você voluntariamente aí agora começar a contrair mesmo um músculo seu,
pode ser que ele vá desenvolver uma contração involuntária, né, sendo chamada de cãibra. Ah, por que isso? Porque quando você está fazendo essa contração, que é voluntária, você está gastando energia. Então, você está gastando energia muscular. Então, a partir de um certo momento, essa energia ela pode ficar um pouco menor. E com isso fazer ali, né, energia, o fluxo sanguíneo, enfim, tudo isso, tá? E com isso fazer com que o músculo ele contrai ali involuntariamente, né, desenvolvendo essa cãibra, tipo, para te dar um alerta falando, ó, preciso relaxar, não dá para esse músculo ficar contraído a vida inteira, né? Então, vamos lá relaxar um pouquinho esse músculo. Depois, o segundo caso, o segundo exemplo, né, de situação que pode gerar cãibra são as atividades físicas, em especial atividade física por um tempo prolongado, tá? Você já deve ter visto aí algum programa de TV, né, algum programa esportivo, ou mesmo durante algum jogo, né, de algum esporte, prática de algum esporte. Costuma acontecer muito no futebol, né, porque o futebol é um esporte que tem um tempo longo de duração, né, ele vai ali cerca de 90 minutos, as pessoas lá correndo, né, de um lado para o outro, mais os outros tempos que vão sendo acrescentados, enfim, é um desgaste muito grande. E vez ou outra, um jogador lá, ele cai com cãibra. Né? Vocês veem ali aquela correria do fisioterapeuta, massagista, enfim, indo lá para auxiliar aquele jogador para aliviar essa cãibra. Por que também acontece na atividade física? Parecido com a causa da forte contração voluntária. O negócio é que na atividade física você está fazendo ali, você está exercendo muito aquele músculo, você está gastando muita energia do seu corpo também. Então pode chegar no momento que o músculo vai falar, opa, não aguento mais, estou cansado. Então preciso relaxar, não dá para você ficar me contraindo assim demais. Então, por isso que pode vir a acontecer essas cãibras. E do outro lado, quando nós temos as câimbras relacionadas, né, à gravidez e ao sono, porque como mostrei para vocês nessa imagem aqui da cãibra na panturrilha, muitas vezes as pessoas são acordadas sentindo essa dor, né, sentindo essa cãibra. Então elas estão dormindo, elas estão relaxadas ali e sentem aí essa cãibra. Eu já acordei assim algumas vezes. Tá? Oi? Eu até choro de dor quando me dá à noite. Não é, Paula? Dói mesmo, mesmo. Eu também já acordei algumas vezes assim, tava no sono gostoso, de repente você acorda assustado com a perna, pelo menos no meu caso foi a perna, foi a panturrilha. O seu também, Paula, foi a panturrilha? Né? Sempre na panturrilha ou no pescoço. Uhum. E dói muito mesmo, né? É uma dor que dá até para chorar mesmo. E fica dolorido depois, né, Mar? Fica, Janete. Fica, né? Depois ali, você vai passar aquela cãibra, tipo, um minutinho, enfim, passa ali a cãibra, mas essa dor fica, às vezes, até por 2 dias. Você fica sentindo ali uma dor local. Né? Então, é bem desagradável, né? Ser acordado com isso. Mas acontece aí, né? De vez em quando. E muito durante o sono, gente, por causa dessas questões, que durante o sono, o corpo está relaxado. Então, ele está naquele momento de recuperar as energias. Então, essa cãibra tende a acontecer principalmente naqueles dias onde vocês tiveram um desgaste maior, tá? Então, quando vocês, por exemplo, andaram mais, né, ou não se hidrataram adequadamente, né, não beberam tanto líquido, não tiveram uma boa alimentação ao longo daquele dia, aí à noite pode vir essa cãibra para te surpreender. Né? Então, isso tende a acontecer também por causa desse músculo que está completamente relaxado durante o sono. Né? E durante a gravidez, voltando aqui, que durante a gravidez ela também pode acontecer porque a mulher, né, nesse momento, ela vai ter ali uma situação, né, atípica da vida, né? Um momento que não está dentro do normal. Durante a gravidez, a mulher vai ter várias alterações hormonais para conseguir, né, manter o bebê, né, no útero. Além dessas alterações hormonais, ela vai ter um aumento
da quantidade de sangue circulando no corpo. Tá? Então, ela vai exigir mais dos seus músculos, né, para fazer com que esses músculos retornem esse sangue para o coração, né, para a circulação continuar ativa. E, além disso, a mulher está carregando um peso, né? Um peso a mais. Né? Então, ela está carregando o peso da criança, do líquido amniótico, enfim, de tudo isso que vai dando uma sobrecarga muscular. Tá? Então, muitas vezes as mulheres grávidas elas têm também essas câimbras por causa dessa junção de coisas, né, que nós vamos tendo. E, por fim, essas câimbras também podem ser geradas aí por algumas desordens metabólicas, endócrinas, enfim, bem relacionado com o nosso sistema hormonal. Então, quando temos algum tipo de alteração hormonal, né, porque quando a gente fala do metabólico, endócrina, é basicamente isso, tá? Pensando nessas questões hormonais. Então, nós vamos ter, sim, podemos ter, né, alterações musculares que vão gerar essas câimbras, tá? Nós temos possibilidade, acho que eu coloquei ali algumas coisas para fazer para aliviar essas câimbras. Só confirmar. Temos. Vai ter ali, eu acho. Peraí, só um minuto. Deixa eu só confirmar se vai ter mesmo. Não, mas então eu falo daqui a pouquinho. Então, né, aqui só mostrando de novo, né, as principais causas das câimbras, além daquilo que a gente já falou, é a falta mesmo de oxigênio no músculo, né, ou um excesso de ácido lático, né, que é comum durante a atividade física. Esse ácido lático é algo que nós vamos liberando mesmo ao longo das atividades físicas. Ou seja, quanto mais atividade física você faz, mais ácido lático você acaba liberando na sua corrente sanguínea. E isso pode, sim, contribuir para a geração das câimbras. Tá? Também pode, né, estar envolvido com a falta de minerais, né, no organismo. Então, quando você não tem uma boa alimentação, pode acontecer isso, né, especialmente durante a noite. E esses minerais, principalmente ali magnésio, cálcio, sódio, tá? E nisso, vocês podem até perceber também que nos esportes, sempre que tem aquele momento de intervalo, as pessoas, os jogadores, né, enfim, eles vão lá tomar água, né, para repor um pouquinho ali de líquido. E além de água, é muito comum deles tomarem algum tipo de isotônico, por exemplo, Gatorade. Né? Gatorade é o principal. Eles tomam esse Gatorade não é só por causa de patrocínio, esse tipo de coisa, mas é por causa aqui para repor esses minerais, tá? Porque no Gatorade vai ter um alto teor de minerais ali, né, para que eles consigam repor e evitar essas câimbras. Tá? Também as câimbras, né, podem ser geradas aí por um uso prolongado de diuréticos, né, de medicamentos diuréticos, porque esses medicamentos diuréticos eles vão fazer com que a pessoa vá mais ao banheiro urinar, né, vai mais ao banheiro para fazer xixi. E com essa eliminação da urina, a pessoa ela vai também liberando os minerais do corpo, não libera só água, ela libera alguns minerais também. Então, as pessoas estão fazendo uso, né, desses diuréticos por muito tempo, um tempo prolongado, pode fazer, sim, com que essa taxa de minerais do corpo dela tenha reduzido. Né? E aí, gerando essas câimbras. E, por fim, aqui nós temos também, né, algumas doenças, como diabetes, doenças no fígado, porque tudo isso pode afetar o sistema endócrino. Né? O próprio diabetes já é uma doença endócrina. No caso, né, da diabetes em si, ela pode fazer com que a circulação sanguínea mesmo da pessoa, ela fique um pouco mais prejudicada. Com isso, né, alguns músculos eles podem receber uma quantidade menor de sangue e, consequentemente, né, recebe uma quantidade menor de oxigênio. Então, isso tudo pode contribuir ali para as câimbras. Tá? Do fígado, a mesma coisa, porque o fígado é faz tudo, um grande filtro que nós temos no corpo. Se esse fígado ele não está funcionando adequadamente, nós também podemos ficar com um excesso de ácido lático no corpo. Tá? E isso contribui, né, para a formação aí das câimbras. Então, nós temos essas causas principais. E, além disso, além delas, nós temos que entender também, tentar, né, perceber ali uma das formas de tratar de aliviar essas câimbras. Né? Uma das coisas que são mais simples, mais práticas, né, do momento de ser realizado,
é você esticar aquele membro, né? Esticar a perna, por exemplo. Né? Se está acontecendo a cãibra na sua perna, na panturrilha, estica a panturrilha, estica a perna, tá? Tende a aliviar. Vocês podem observar isso também com frequência quando acontece isso, né, com os jogadores de futebol, enfim. Então, quando eles têm a cãibra lá ao longo do jogo, vocês observam que vai lá o fisioterapeuta, o massagista, levanta a perna da pessoa e dá uma esticada, né? Porque isso vai fazer com que o músculo ele pare de contrair. Então, faz com que o músculo ele tende a ter um leve relaxamento ali muscular. Tá? Então, isso faz com que a cãibra seja aliviada. Além disso, também pode ser utilizado alguma espécie de relaxante muscular mesmo. Né? Nos esportes, nós vemos muito eles utilizando alguns sprays. Né? Esses sprays são de relaxantes musculares, ou seja, né, para parar ali a contração do músculo. Tem pessoas também que falam que alivia muito passar álcool. Né? Então, passar álcool, ele está sentindo a cãibra, passa álcool no local, que a cãibra tende a dar uma aliviada. Mas o álcool em si, o que ele vai fazer nesse momento? Né? Mais por causa da temperatura, que o álcool é frio, e aí pode fazer com que o músculo ele sinta como se fosse um choque térmico ali e pare de contrair. E por outro lado, nós temos as pessoas que indicam colocar compressas quentes, né? Algum tecido quente, uma bolsa, né, de água quente, enfim, na região, porque o calor vai causar um relaxamento muscular, né? Então faz com que a pessoa ela pare ali de sentir aquelas cãibras e também reduza o efeito da cãibra ao longo do dia, tá? Ao longo dos dias, né? Porque após a cãibra, a pessoa também pode ficar sentindo dor ali, né? Então, a gente tem essas possibilidades. Oi? Uma cãibra esporadicamente, uma vez ou outra, é normal, né? Mas caso a pessoa esteja sentindo assim diariamente, várias vezes ao dia, é bom procurar um médico, né? Para pesquisar o motivo, né? Maravilha, Janete, isso mesmo. Né, tem uma vez ou outra, ok, é normal, porque, né, tá nessa questão nossa, por exemplo, da correria, do dia a dia, às vezes você não se alimentou bem naquele dia, enfim, né, pode ter uma falta ali de minerais, e isso pode ter causado essas cãibras, né? Ou fez muita atividade física, então a cãibra está justificada. Mas se é recorrente, né, se a pessoa está sentindo a cãibra praticamente todos os dias, dia sim, dia não, enfim, né, se for muitas cãibras assim que ela vai sentindo, é bom mesmo procurar um médico para verificar para verificar qual que é a causa mesmo, né? E nessa verificação da causa, vai ser solicitado para ela alguns exames de sangue, né? E esses exames de sangue, eles tendem a tentar identificar ali as questões relacionadas à própria quantidade, né, de minerais que a pessoa tem no corpo, e além dessa quantidade de minerais que ela tem no corpo, se ela tem algum problema endócrino, né, metabólico, que pode estar gerando essas cãibras. Inclusive, né, problemas aí na circulação. Então, tende a ser verificado tudo isso, tá? Deixa eu só fechar a janela aqui, tem uma bateção aqui do lado de fora, para ver se alivia. Então, é isso, Janete. Então, se tiver mesmo com uma grande frequência, né, tem que olhar. Não, pode falar. É porque eu perguntei porque eu tenho uma prima e nós éramos criança, ela era um pouquinho mais velha e ela tinha ela teve que fazer um tratamento, mas eu não sei que tipo de tratamento, porque eu era criança, né? Eu não me lembro, já faz muito tempo e também não tenho muito contato com ela, não. Mas eu sei que ela teve que fazer tratamento e o sinal do alerta que precisava, estava com alguma coisa errada, eram as câimbras constantes. Ela acordava chorando várias vezes na noite, era muito difícil. Boa colocação, viu, Janete? Às vezes está acontecendo mesmo algo mais intenso, assim, né, no corpo, e que a forma que o corpo tem de demonstrar isso é com as câimbras. Então, isso é bem comum mesmo de acontecer, em especial com as crianças, tá? Porque com o adulto, né, o adulto, o idoso, isso já se torna um pouco mais comum,
a presença das câimbras por causa das atividades mesmo do dia a dia, né? Por causa de problemas relacionados à circulação, mas com crianças ela serve muito como um grande sinal de alerta, tá? E alerta de algum problema que pode ser sistêmico, enfim, né? Então tem que ser verificado. Inclusive, isso pode ser sinais de alerta para problemas no fígado, né? Para problemas renais também. Então, por isso que é bom mesmo, se a pessoa tem essas câimbras constantes, verificar, independente da idade, tá? Então, boa colocação aí. Então, isso nós temos as câimbras, né? E, por outro lado, nós temos aqui os espasmos musculares, né? Só que os espasmos, eles têm alguns sintomas, né, que são parecidos com as câimbras, mas, por outro lado, ele é um pouquinho diferente. Por quê? Né? Esses espasmos, eles vão apresentar contração da mesma forma que as câimbras, também é involuntário, né? Só que os espasmos, eles são uma forma seguinte, né? Então, vamos lá, também é involuntário, né, dos músculos, que pode ser entendido aí como um sinal de que o organismo precisa de um alívio. Então, esse espasmo muscular é como só se o músculo ele começasse a vibrar. Ele vai contraindo e relaxando para te dar como se fosse um sinal de alerta que o seu corpo ele precisa mesmo relaxar, tá? Os espasmos, eles não tendem a doer, assim como as câimbras, tá? Os espasmos não causam dor. É mais uma vibração ali muscular que você vai ter, tá? Pensa, Ele é por exemplo... relacionado com o emocional? Boa. Pode sim. Pode estar bem relacionado com o emocional, tá? Então, isso pode acontecer mesmo, assim, questões, né, emocionais podem gerar a presença desses espasmos. Tá? Aqui, ó, o emocional, né, dentro aqui do psicológico. Então, pode sim estar relacionado a isso, tá? Então, esses espasmos, eles vão ter nessa ligação direta com os músculos, então uma sobrecarga muscular pode gerar esses espasmos. O nervo, né, por questões nervosas também podem gerar aqui os espasmos, e psicológicos. Psicológicos pensando principalmente no emocional, tá? Pode estar envolvido sempre a geração desses espasmos. Aqui a gente lembra também, sempre, principalmente, né, nas causas musculares, quando você está segurando, fazendo algum tipo de força, né, segurando, pensa você segurando um objeto pesado, né? Então, imagina uma situação, você vai na academia, começa a segurar ali aquelas barras mais pesadas. No início, o seu corpo aguenta, né? Depois, ele já começa a dar sinais ali de que o músculo ele precisa relaxar. Então, antes, né, de você ter possivelmente uma cãibra, você vai começar a tremer, né? Então, seu músculo ele começa mesmo a vibrar. Isso é o espasmo, né? Que é aquela contração involuntária. Daí citei, por exemplo, na academia, mas às vezes nem precisa disso, em casa mesmo. Né? Você vai segurar algum objeto, alguma caixa, alguma coisa pesada, no início, ok, mas vai passando ali 1, 2 minutos, você começa a movimentar, né? Ter esse tipo de contração muscular que faz com que, né, que é caracterizado como espasmo, tá? Além desse tipo, né, muscular, então, os problemas no nervo podem gerar isso, né? E o psicológico, né? Então, quando você está numa situação ali de estresse, por exemplo, você pode sim ter algum tipo de espasmo, tá? Então, a gente observa as pálpebras, né? Dando uma vibrada, dando uma balançada, tá? Então, as pálpebras são um dos exemplos, tá? Mas pode ser em outras regiões do corpo também, né? Então, qualquer tipo de músculo também nós podemos ter esses espasmos, tá? Digo a pálpebra porque é bem comum e a gente consegue visualizar facinho. Ô, Marco. Oi. Mas isso pode levar em outras situações também, né? Porque uma vez eu estava muito nervosa, e aí eu fiquei o dia inteiro. O meu olho, assim, ele pulava mesmo. Aí, quando foi no outro dia, eu amanheci com o meu olho inchado e todo vermelho. Eu fui no médico, o médico falou que era um pequeno derrame devido a isso. Aí. Boa, Paula, boa colocação. Pode sim, né? Então, normalmente esses espasmos acontecem de maneira
mais sutil, mais rápida, tá? E desaparecem. Mas igual você está falando, né? Uma situação que você está ali, um estresse maior, né? Passando por algo mais complicado, mais difícil, ele pode ser prolongado, tá? E meninos, como a Paula aí está dizendo, né? De exemplo para vocês, parece às vezes que o olho vai pular mesmo, né? Depende ali da intensidade desse espasmo. Então a gente percebe que isso varia, né? De pessoa a pessoa. E no caso da Paula ainda gerou, né, um pequeno derrame ali, por isso que o olho estava mais inchado, vermelho, enfim. Esse pequeno derrame a gente entende como se fosse um rompimento de um vaso sanguíneo, no caso, né, como foi pequeno, um vaso sanguíneo também pequenininho, né? Então gerou esse extravasamento de sangue, né? Como provavelmente a Paula não tinha nenhum tipo de problema de saúde, né? Então o corpo mesmo naturalmente conseguiu estancar aquele sangramento e, enfim, não teve consequências maiores. Né? Mas se for uma pessoa que tenha algum problema já crônico, né, que tenha problemas de circulação, de coagulação sanguínea, isso pode ser um pouco pior. Tá? Então pode dar alguns tipos de sequela. No caso da Paula, provável que não deu nada, né? Porque você não tinha nenhum tipo de problema de saúde, né, Paulo? Só foi essa questão momentânea e passou mesmo, né? Sim, meu olho só ficou um pouquinho torto, mas tá bom. Só uma coisinha de leve, pouquinha coisa, né? É só se reparar que dá pra ver. Aí, então ótimo. Então a gente observa essas questões aí também. E aqui, gente, né, nessa imagem, nós percebemos as principais áreas do corpo, né, que são afetadas pelas câimbras, pelos espasmos. Né? Então nós temos uns músculos que nós utilizamos muito. Né? Então isso pode ser de cima para baixo, né, região do pescoço. Então, não sei quem falou, acho que foi a Paula mesmo que falou, né, que de vez em quando tem câimbras na região do pescoço. Pode acontecer, é uma das principais áreas mesmo afetadas, tá? Então, pescoço, mãos, abdômen, as coxas, né? Então, nós podemos ter a panturrilha, que é outra região campeã aí dessas câimbras, e nos pés também. Tá? Então, tem pessoas que vão desenvolver em todas essas regiões, né, de acordo ali com o dia, enfim. Eu, particularmente, até hoje, só senti câimbras na panturrilha. Tá? Espasmo eu já senti em outros lugares. Já senti na coxa, já senti nas mãos e na pálpebra, né? Então, mas nos outros locais eu ainda não senti. Mas já vi pessoas, já vi, né, pacientes falando de câimbras nas mãos, nos dedos, enfim. E aqui, né? Nossa, a cãibra no abdômen deve doer demais. Deve mesmo, viu? Eu, graças a Deus, nunca senti isso, então não sei dizer de experiência. Mas eu também acredito que deve doer bastante. Então, você imagina esses músculos abdominais se contraindo ali, eu acho que deve ser tipo uma dor parecida com uma cólica, não sei. Que deve ser bem dolorido mesmo, né? Então, eu Eu espero tô não arrasando a sentir aula isso. de hoje, porque eu sinto cãibra no meu corpo inteiro e todo dia. Sério. Aí, Paulo. Então, dói mesmo, né? Então, é tenso. Então, eu espero não descobrir isso tão cedo, gente. Ô, Marco, a cãibra é muito perigosa quando a pessoa está na água, né? Nadando. Exatamente, Janete. Né? Porque se a pessoa ela tá ali na água, nadando, tem uma cãibra, ela perde a técnica dela, enfim, ela perde o jogo ali, né, da natação e ela pode afogar mesmo por causa da cãibra, né? Então, isso é muito perigoso, mesmo em piscinas, mas principalmente em ambientes que não são controlados, assim, né, como as piscinas. Então, uma represa, uma no mar, enfim, esses outros locais que são mais fundos, né? E as pessoas nem sabem ali ao certo a profundidade daquele local. Né? Então, se a pessoa ela vai para uma área que não é rasa, né? Que vai para o fundo mesmo e tem uma cãibra longe, é perigoso de afogar, tá? Porque, né, essa dor intensa, assim, ela não consegue mesmo realizar a natação adequada, não consegue nem boiar direito, né? E, enfim, pode se afogar. Então, é bem perigoso mesmo.
Então, a pessoa tem que ficar ali de alerta, né? Em especial, gente, se a pessoa ela não faz, né, nenhum tipo de atividade física, se ela é sedentária, de repente ela viajou para um local onde tem água, né, e quer nadar ali. Então, essa pessoa precisa tomar um pouco de cuidado até onde que ela vai, porque o corpo dela não está acostumado a realizar tanto esforço físico. E esse esforço físico naquele momento pode fazer com que ela tenha, né, alguma cãibra mais intensa, sim. Então, é bem perigoso, tá? Então, deixa eu só passar aqui, slide. Para o alívio, então, né, das cãibras e espasmos. Então, nós só falamos um pouco disso, né, na questão lá do... quando estava só nas cãibras. Mas, enfim, vamos repetir aqui, né, para aliviar. Então, o alongamento do músculo. Então, lembra lá, né, de puxar, esticar o membro que está com cãibra. Então, a perna, o braço, enfim, esticar ali para fazer um alongamento daquele músculo, né? Também massagem naquela região afetada. A gente sabe que durante a cãibra, você não tem vontade de nem encostar no local porque dói, né? Então, assim que a cãibra passou, você pode fazer uma leve massagem ali naquela região e principalmente realizar a aplicação de calor, né? Então, como eu disse, uma bolsa, né, de água quente, enfim, né, alguma coisa quente, né, que vai dar ali um certo relaxamento muscular, fazendo com que a dor, inclusive, reduza, né? E o principal é a prevenção. Então, para prevenção das cãibras, é aquela coisa de manter uma dieta equilibrada, né, uma alimentação ali rica em verduras, frutas, né, porque isso vai aumentar a quantidade de minerais que você tem no corpo, e também a prática de atividade física. Só que a prática regular de atividade física, que a gente tem como prevenção, que deve ter um início gradativo, né? Então, se você é uma pessoa sedentária, né, que não realiza atividade física, não tente no primeiro dia fazer 2 horas de corrida, né? Vai aos poucos. Então, começa ali uma caminhada mais leve por alguns minutos e vai aumentando esse esforço físico aos poucos. Porque senão, se você já começar num algo mais intenso, você realmente vai ter uma cãibra, tá? Então, a atividade física ajuda, mas tendo início, né, gradativo. E aqui, né, os tratamentos, o tratamento medicamentoso para esses problemas, ele segue, tem diversos tipos, né, de medicamentos, enfim, que podem ser utilizados. Nós temos os analgésicos mesmo, então analgésicos, né, os medicamentos para dor tradicionais. Então, analgésico aqui entra, por exemplo, dipirona, paracetamol, todos eles entram como analgésicos, tá? Então, para reduzir um pouco da dor da pessoa ali naquele momento. Nós temos também os anti-inflamatórios, né? E esses anti-inflamatórios, eles podem ser divididos em 2 grupos, os esteroides e não esteroides, tá? São 2 grupos aí de medicamentos que vocês vão ver essas diferenças lá em farmacologia, tá? E temos os relaxantes musculares, né? Os relaxantes musculares, eles vão ter ações distintas também. Nós temos esse relaxante muscular de ação central, de ação periférica, de ação direta ali naquele local. Então, depende, né, da situação para fazer uma escolha adequada. E também, né, o uso de sprays. E esses sprays, nós temos aí, eu acho que o mais famoso, né, um dos mais famosos é Gelol, acho que é Gelol, né, que chama. Então, nós temos sprays aí de diversas marcas também, enfim, que podem ser utilizados. Então, essas foram as questões relacionadas às cãibras e aos espasmos. Ok até aqui? Tranquilo, né? Cãibras e espasmos. Tranquilo de ver, né? Assim, mas de sentir não tem nada tranquilo, né? Então, cãibras e espasmos é isso. Agora eu vou começar a compartilhar com vocês meu outro slide, que é do início do sistema reprodutor, que é o início da nossa 4ª sessão. Deixa eu só colocar aqui, cadê? Sistema reprodutor. Então, prontinho, modo de apresentação. Então, gente, já trazendo, né, para o sistema reprodutor,
nós vamos ter como se fosse uma introdução a esse sistema hoje. Tá? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho do sistema reprodutor de maneira geral, né? E trazendo assim as principais características do reprodutor masculino e reprodutor feminino. Nas próximas semanas, o que nós vamos fazer? Semana que vem, específico ali, reprodutor masculino. Na outra, específico, reprodutor feminino. E aí, no final, né, na última semana, a gente finaliza o nosso conteúdo. Tá? Então, vamos lá para essa introdução assim, ao nosso sistema reprodutor. Então, se nós formos ter um conceito mesmo inicial, geral, né, a gente fala que o sistema genital é o responsável, né, pela reprodução da espécie, né, então é o processo, né, pelo qual os novos indivíduos são produzidos e pelo qual o material genético é transmitido de uma geração a outra. Então, isso funciona tanto para nós, enquanto seres humanos, quanto para alguns tipos de animais, né, que vai ter o mesmo tipo de reprodução que nós temos, que é a reprodução sexuada. Né? Então, nós temos mesmo essas características diferentes entre homens e mulheres, além da genital propriamente dita, mas nós temos as questões hormonais, nós temos as questões dos gametas, né? Então, os homens vão ter ali a produção do espermatozoide, enquanto as mulheres vão ter a liberação dos óvulos. Então, tudo isso faz com que os seus caracteres, né, as suas características pessoais, o seu DNA, seja transmitido para os seus filhos. Então, nós vamos ver esse processo hoje. E aí, já trazendo, então, para o reprodutor masculino, nós temos aqui os 5 pontos, né, principais, assim, que formam mesmo esse sistema reprodutor. Tá? Então, desse sistema reprodutor, nós temos primeiro, né, como número 1, os testículos, né, ou as gônadas. Então, são os grandes responsáveis pela produção, né, de espermatozoide e de testosterona, que é o hormônio masculino. Nós temos também as vias espermáticas. As vias espermáticas, como o nome já está dizendo, é o canal por onde vai ter a passagem de espermatozoides, né, do sêmen ali. Então, nós temos o epidídimo, canal deferente, uretra. Vou mostrar isso tudo para vocês em imagens daqui a pouco. Tem também o pênis, né, propriamente dito. Então, tem a estrutura, como que ele é formado. O escroto ou a bolsa escrotal, tá, que vai ser responsável por uma termorregulação. Né, e temos também as glândulas anexas. As glândulas anexas a esse sistema masculino, nós temos como principal a próstata, né, a principal, a mais falada. Lembrando que nós ainda estamos no mês de novembro. Né, então, novembro é chamado, caracterizado como novembro azul. Né, esse novembro azul muito voltado para a prevenção do câncer de próstata. Né, então, é importante que nós chamamos atenção para isso. Né, que é um tipo de câncer que acomete muitos homens aí anualmente e pode pode levar até a morte mesmo. Né? Então, a gente tem que falar um pouco sobre isso e desmistificar um pouco esse exame. Né, que muitos homens mesmo têm medo, enfim, né, culturalmente dizendo, de realizar esse exame da próstata, mas que é fundamental. Né? A outra glândula anexa que nós temos são as vesículas seminais. Né? Então, essas vesículas, elas têm, sim, as funções ali de ajudar na formação do sêmen. E as glândulas bulbouretais, tá? Que vou mostrar para vocês também daqui a pouquinho. Então, vamos ver por parte aí esse nosso sistema. Então, relacionado às glândulas, né, os testículos ou gônadas, né, nós temos, então, de maneira natural, duas, né, glândulas sexuais que estão localizadas aí na bolsa escrotal. Né? Então, dentro da bolsa escrotal vão ter os testículos. Então, normalmente, 2. Esses testículos, um tende a ser um pouco mais superior do que o outro. Tá? Então, um costuma ser um pouquinho mais alto do que o outro. Tá? Não tem nenhum tipo de problema nisso, é natural. Tá? Sempre de um lado do corpo vai ter alguma diferença em relação ao outro. Né? E aqui nesse testículo, nós percebemos que ele é formado por um emaranhado mesmo
de tubos, né, tubos seminíferos. Esses tubos seminíferos, eles têm a presença das células de Sertoli, né, e essas células de Sertoli são as grandes responsáveis pela produção mesmo dos espermatozoides. Tá? Então, vou na próxima imagem aqui. Não, tem uma outra imagem que vai mostrar isso para vocês. Tá, então, nós temos aqui os testículos, tá? Então, como eu disse, são dois. Os testículos, eles precisam de uma temperatura um pouco mais baixa que a temperatura corporal central para que eles tenham ali a produção saudável desses espermatozoides. É por isso que, anatomicamente, os testículos ficam posicionados externamente ao corpo, né? Os óvulos, nas mulheres, eles estão dentro da cavidade abdominal. E nos homens, os testículos ficam para fora, né, mais expostos, assim, para fora da cavidade abdominal, por causa dessa questão do controle da temperatura. Ele precisa da temperatura um pouco mais baixa que a temperatura corporal. Oi. Meu menino, ele fez uma operação porque um testículo dele, não me lembro se o direito ou esquerdo, era na cavidade abdominal. Então, teve que descer ele, e acho que prende, né, ele no local correto. Isso mesmo, Janete. Tem que ficar de olho nos meninos, né? Tem que ser avaliado isso enquanto é criança. Tem, exatamente, Janete. E só para ter uma noção assim, o seu menino fez a cirurgia com quanto tempo? Foi novinho? Ele tinha uns 3 anos, 3, 4 anos, mais ou menos. É mais ou menos mesmo o tempo, assim, que a gente espera para realizar essa cirurgia, tá? Então, o que acontece, gente? Nos meninos, né, quando eles nascem, os bebês nascem, vai depender do tempo de gestação, enfim, é mais comum isso acontecer com crianças prematuras, mas mesmo crianças a termo, né, crianças que nasceram no tempo certo, também podem ter os testículos, um ou os dois testículos, dentro ainda da cavidade abdominal, tá? Porque no processo mesmo de formação, né, da criança, os testículos, eles também são produzidos, eles são formados dentro da cavidade abdominal e depois que eles vão descendo, tá? Então, a gente espera, né, que quando a criança nasce ali, né, de 9 meses, enfim, os testículos já estejam na bolsa escrotal. Mas se não tiver, vai ser esperado um tempo, né, pelo menos até 1 ano de idade, para ver se esse testículo desceu naturalmente. Se não desceu naturalmente, aí sim é realizado, né, é recomendada a realização dessa cirurgia. É uma cirurgia relativamente simples, tá? Só para retirar mesmo esse testículo da região onde ele possa estar. Digo região onde ele possa estar porque depende ali da criança, né? Ele pode estar realmente dentro da cavidade abdominal. Algumas crianças vão apresentar esse testículo um pouco mais, como se fosse na região da virilha, tá? E depois, aí sim, né, por essa cirurgia, vão posicionar mesmo o testículo aqui na bolsa escrotal, tá? E que é o local correto, né, para evitar ali possíveis problemas, possíveis dores, né, e também infertilidade, né, por causa dessa questão da temperatura, do controle da temperatura, tá? Mas bom exemplo, Janete, que você deu aí para nós, que já é bom para falar sobre essa questão. Então, gente, uma dica também que a gente sempre dá, assim, vocês vão ver isso melhor lá em Saúde da Criança, um pouco mais à frente, mas quando a gente vai avaliar, né, um bebê, um recém-nascido, enfim, uma criança de maneira geral, nós temos que verificar mesmo se se os dois testículos estão na bolsa escrotal, né? Como que a gente faz isso? Você vai pegar os seus 2 dedos, né, como se fosse um V que você vai fazer, e vai colocar esses 2 dedos com o pênis no meio dos seus 2 dedos, tá? Para segurar ali mesmo a região do testículo, para que você com a outra mão consiga palpar e sentir que se os 2 testículos estão ali na bolsa escrotal, tá? Porque se você não fizer isso, não colocar esses 2 dedos, né, quando você for palpar, o testículo ele pode subir, tá? Então ele pode subir, pode ser que você não consiga sentir, mas isso não quer dizer que o testículo não está na bolsa escrotal, né? Pode ser que ele esteja ali, só por causa desse movimento que você fez lá de palpar, o testículo subiu e você não está conseguindo sentir ele naquele momento.
Então, por isso, nós colocamos os 2 dedos para evitar com que esse testículo suba, tá? Mas vocês vão ver isso um pouco melhor na saúde da criança. Então, vamos lá, continuando aqui, né, com essa questão dos testículos. Então, eles vão ter essa glândula, essas células de Sertoli, que são as responsáveis aí pela produção de espermatozoides, né, que são básicas. Mas, além das glândulas, das células de Sertoli, nós, nos testículos, temos outro tipo de células que podem ser chamadas de células intersticiais ou células de Leydig. Essas células de Leydig, elas são as responsáveis aí pela produção de hormônios, né? Os hormônios sexuais masculinos, principalmente a testosterona, né? E a testosterona que vai ser mesmo o grande responsável aí pelo desenvolvimento, né, dos órgãos sexuais, né, os órgãos genitais masculinos, os caracteres secundários, né, então a voz mais grave, pelos mais grossos, né, a massa muscular mais proeminente, presença de barba, né, enfim, são essas características que a testosterona tende a provocar, tá? Então aqui na imagem, o que a gente consegue perceber? O testículo, né, da forma que ele é, dentro aqui da bolsa escrotal. E se a gente for tirar esse testículo daqui e cortar, né, o testículo, vocês vão ver essa estrutura. É como se fosse uma mexerica, né, que vai tendo ali os vários favos, tá? Só que como que a gente percebe isso? Que vai tendo aqui, então, essa parte, né, que tá mais laranjada, que são chamados lóbulos, que é onde vai ter mesmo a produção ali de espermatozoides. E aqui nós temos os septos, que é o que a estrutura que vai fazendo essa divisão entre os lóbulos, tá? E aqui, se a gente pegar ainda e ampliar essa região, como está sendo demonstrado aqui nessa imagem, nós percebemos que no meio, né, nós vamos ter as células de Sertoli, então, que são as responsáveis pela produção dos espermatozoides. Então, essas linhazinhas, né, como se fossem quase linhazinhas, são os espermatozoides sendo produzidos. Essa aqui é a representação dos espermatozoides. E essas outras células que estão do lado de fora, são as células intersticiais, são também chamadas, né, de células de Leydig, que são as responsáveis pela produção da testosterona, tá, do hormônio masculino. Então, nós temos essas características. Só aproveitando ainda essa imagem, vocês veem que essa estrutura de amarelo, né, essa estrutura aqui tem o nome de epidídimo. Ela não faz parte do testículo, tá? É um outro tipo de estrutura, mas que inclusive é palpável, tá? Você consegue sentir, tá? Então, vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho. Acho que é agora. Aqui só mostrando também essa outra imagem, uma imagem aí, né, de microscópio mesmo, de um corte, né, do testículo, aumento aí de 10 vezes. Então, o que a gente consegue perceber? Esses pontinhos todos, né, vocês observam que formam como se fosse um círculo, né? Esses círculos aqui são os tubos seminíferos, né? Então, vai tendo aqui os pontinhos todos para a produção dos espermatozoides. Então, são células aqui de Sertoli que que estão presentes para isso, para a produção dos espermatozoides. Tá? E além, né, dos testículos propriamente ditos, nós temos então as vias espermáticas. Para dar início a essas vias espermáticas, nós temos aquela primeira estrutura que estava de amarelo naquela imagem, que é a chamada epidídimo. Então, esse epidídimo, ele vai ser uma estrutura em forma de C, ele tem como se fosse um C mesmo, e que está localizado ali superior ao testículo. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver esse epidídimo aqui. Nós temos 2 epidídimos, tá? Do lado direito e do lado esquerdo. E eles têm a função básica de armazenar o espermatozoide. Então, o espermatozoide é produzido no testículo e armazenado no epidídimo. Tá? Então, vocês conseguem, todos nós conseguimos, enfim, palpar, sentir ali esse epidídimo. Tá? Então, vocês
se você estiver, né, com seus maridos, com filhos, enfim, vocês conseguem sentir aí, palpar esse epidídimo, tá? Além desse epidídimo, né, que vai dar origem às vias espermáticas, tem também a presença dos canais ou ductos deferentes. Então, ele pode ser chamado da mesma coisa, das duas coisas. Canais ou ductos deferentes. E é com E, viu escrito, né? Diferente não, é deferente mesmo. E esses canais ou ductos deferentes, eles são, né, a continuação do epidídimo. Então, eles vão formar aqui esse canal, continua aqui saindo do epidídimo, e eles vão ser os responsáveis por receber os afluentes, por receber o produto da vesícula seminal. Essa vesícula seminal, que aqui nessa imagem está de rosa, vai produzir também alguns líquidos para aumentar a qualidade e o volume do sêmen, tá? Isso vai ser misturado nesse canal deferente, tá? Nesses canais deferentes, porque são dois. E são esses canais deferentes que têm a responsabilidade mesmo de conduzir, de levar o espermatozoide até a uretra, né? Por onde ele vai ser eliminado. E aqui ainda, uma coisa importante que nós temos é que nesse canal deferente o local onde é realizada a vasectomia. Tá? Então, no homem, a cirurgia, né, para gerar uma certa esterilização, ou seja, fazer com que esse homem não tenha mais filhos, é a vasectomia. Então, antigamente a vasectomia era realizada de uma forma, hoje é realizada de outra, depois vou mostrar isso para vocês, tá? Mas de maneira geral, é um corte que é feito aqui nesse ducto deferente, tá? Mas na região do testículo mesmo, é uma cirurgia bem simples, ambulatorial, tá? Então o homem vai e é liberado no mesmo dia, tá? Na mesma hora, praticamente. Isso aí demora cerca de meia hora para ser realizado, é muito rápido, tá? O homem só vai receber uma anestesia local, né? Então uma anestesia ali no testículo, na bolsa escrotal, basicamente. Então vai ter um cortezinho aqui no ducto deferente e cauterização. Tá? Então esse ducto vai ser como se fosse queimado, as duas pontinhas dele, para não permitir mais a união desse ducto. Tá? Então, de maneira geral, nós consideramos que essa é uma cirurgia irreversível. Tá? Então é feita somente naqueles casos onde o homem tem certeza que não quer mesmo ter mais filhos, né? Feita em comum acordo com a esposa. Enfim, tem todas umas regras para realizar essa vasectomia, em especial pelo sistema público, né? Tem algumas clínicas... Oi? E a que é reversível? Boa. É porque tem, de maneira geral, a gente fala que é irreversível, tá? Mas tem algumas clínicas, alguns médicos, enfim, que falam que conseguem fazer a reversão. Só que essa reversão não é 100% garantida. Tá? Então, por isso que tem de se falar que ela é irreversível. Mas tem sim essa possibilidade, né, de alguns médicos, aí, algumas pessoas, fazerem esse procedimento de reversão, que vão tentar unir as duas pontinhas ali do ducto deferente. Mas aí vai depender, né, de cada homem, enfim, se vai ter, né, a passagem ali dos espermatozoides de maneira natural. Tá? Então depende muito, de pessoa para pessoa. Antigamente, nessa cirurgia, era realizada como se fosse o corte e um nozinho, não um nó mesmo, na pontinha ali do ducto deferente. Só que esse nó, com o passar do tempo, né, dos meses, ali, dos anos, esse nó ele ia ficando mais frouxo até que desfazia o nó e as duas pontinhas do ducto deferente acabavam se unindo naturalmente. Né? Então se unia e às vezes o homem tinha filho ali de novo e aí era até uma confusão na família. Né? Imagina, se o homem é casado, fez a cirurgia e a mulher aparece grávida. Né? Então era um tumulto muitas vezes, que o homem não acreditava que o filho era dele, enfim. Mas isso poderia acontecer. Oi, Paulo? A minha ex-sogra aconteceu. Aí. E foi uma confusão, aposto, né? Essa sogra deve ter sofrido. Até explicar tudo, até conseguir, né, resolver, falar que não foi intenção, que, né? É loucura, mas era o que acontecia. Oi, Janete. O meu esposo, ele é vasectomizado, né?
Uhum. E vez ou outra eu fico cismada que eu tô grávida. Porque aí eu cismo, mas como eu trabalho em laboratório, eu levo o material, dou uma olhada se tem espermatozoide. Isso. Vez ou outra eu dou uma contada lá, ver se tem alguma coisa. Certíssimo, Janete, para tirar essa cisma, né? Então vai lá, vai dar uma conferida, uma checada, se realmente ali, né, fazer o espermograma para realizar, para verificar se realmente não tem nada mesmo, né? Não tem nenhum espermatozoide ali. Porque também, aproveitando que vocês dois falaram em essas questões, que são importantes aí para nós, essa questão da realização do espermograma. Porque tem homens que pensam que fez a cirurgia hoje da vasectomia, amanhã já está liberado para ter relação sexual e não vai engravidar a mulher. Não é bem assim, né? Depois que é realizada essa cirurgia, o tempo médio, tá, para que o homem não tenha mais mesmo nenhum espermatozoide é cerca de 60 dias, né? Que é o tempo que o espermatozoide ele consegue viver dentro do corpo do homem, né? Então, os espermatozoides que já foram produzidos no testículo e vão encaminhados, né, para o epidídimo, para o ducto deferente, podem continuar ali vivos por até 60 dias. Então, os médicos eles já recomendam, né, ao realizar a cirurgia, que após a cirurgia o homem pode sim ter relação sexual, mas utilizando algum outro método contraceptivo. Camisinha, o próprio anticoncepcional, enfim, né, utilizando algum outro método até passar esse tempo e realizar mesmo o espermograma para verificar se realmente não tem nenhum espermatozoide ali sendo eliminado, né, porque senão ele pode correr o risco de engravidar, né, a esposa. E esses casos, né, como a Paula falou, a Janete é que fica na dúvida, né? Então a gente tem sim que verificar isso, né, por causa, principalmente as cirurgias que aconteciam um tempo mais atrás, tinha esse risco maior de reunião, né, do ducto deferente ali de forma natural. As de hoje em dia é um pouco mais difíceis porque eles queimam, né, eles cauterizam ali a pontinha desse ducto deferente. Então não tende a acontecer pelo menos com grande facilidade, né? Então pode acontecer um caso ou outro, pode, mas é bem raro mesmo, tá, de acontecer. Mas na dúvida, né, Janete, leva ali o material, vai fazer ali o espermograma, assim, para ver que não tem nenhum tipo de problema mesmo, né? Porque crianças, a gente sabe, né, gente, é ótimo, mas chegar assim de repente quando você nem espera, é complicado. Não, e o marido vasectomizado, se aparece grávida, é um problema, né? Pra você explicar. É mais Só que o difícil meu ainda. marido, só que ele já sabe da minha neura, ele leva na brincadeira e tudo, mas, né, tem que ficar de olho. Eu sou cismada, eu fico de olho. Melhor não correr o risco. Pois é, porque você chega e de repente o grande fala, como assim? O que aconteceu? Né? Até conseguir explicar tudo não é fácil, não. Imaginando aí a situação da sogra da Paula. Né? Deve ter sofrido para conseguir explicar isso. Né? Nossa, ela sofreu. Aí a sorte dela foi que o menino nasceu a cara do pai. Ainda bem. Aí, ó. Não tinha nem Ele como é falar que não era. idêntico ao pai, mas ela sofreu, coitada. Passou uma, viu? Imagino, Paulo. Deve ter sofrido bastante mesmo. Ainda bem, é que Deus ajudou ela fazendo que o bebê nascesse a cara do pai. Ainda bem. Então, gente, continuando nessas vias espermáticas, então tem, né, o epidídimo, o canal, né, o ducto deferente. Depois, para a semana que vem, eu acho que eu tenho um videozinho aqui para mostrar para vocês como que é realizado mesmo essa vasectomia, tá? Para vocês verem que é muito simples. Homem que tem muito medo, né, de realizar, porque vocês já viram, é homem, né, gente? Tudo que fala que o homem tem que procurar um serviço de saúde, que o homem tem que fazer isso e aquilo, o homem já fica com medo, né? Ainda mais quando é aqui na região sexual. Então, é um pouquinho mais de medo assim que os homens têm. O Enfim, homem é mais mole mesmo, as muito. coisas de saúde. É igual eu vi um meme falando que o povo fica no supermercado medindo a temperatura de homem. Pra quê? Você já viu homem com febre em pé? Não fica É em pé, não aguenta. exatamente isso, gente. Eu digo, né, que vocês, mulheres, assim, são fortes pra caramba, né? Você sofre muitas dores aí, tão nativa.
O homem com uma febrezinha não fica em pé, não. Já fica mole, já tá deitado, enfim, tá morrendo. Né? Então, é bom meme, viu, Janete? Porque homem não vai caçar esse supermercado com febre, não, gente. Vai estar lá caído já. Mas, enfim, finalizando aqui nessas vias espermáticas, nós temos a uretra também. E a uretra, né, no reprodutor masculino, ela vai ter a função dupla, né, de fazer parte mesmo do reprodutor masculino, né, que vai gerar aqui a ejaculação, e também a uretra ela faz parte do sistema urinário, né? Então, aqui nessa imagem, vocês observam que o de verde é a próstata, e esse canalzinho aqui é a uretra. Então, essa uretra vai ter a ligação com a vesícula seminal e vai ter a ligação aqui com a bexiga, tá? Por isso que no homem a uretra tem essa função dupla, tanto no sistema reprodutor quanto no sistema urinário, tá? E no homem, em média, a uretra, ela mede... A uretra... Opa, passou de novo. A uretra mede cerca de 20 centímetros, tá? O tamanho médio da uretra, né? Porque ela tem sua origem internamente, né? Lá na vesícula seminal, na bexiga, e tem que passar durante todo o comprimento também do pênis. Né? Então, de acordo aí com o tamanho mesmo do pênis do homem, o tamanho da uretra também pode alterar. Mas, em média, ela tem cerca de 20 centímetros. Tá? E a da mulher, vocês vão ver que é bem menor. Aqui uma outra, né? Foto aí do microscópio, mostrando a questão do epidídimo. Então, é do epidídimo aqui que vai destacar, né, o armazenamento dos espermatozoides propriamente dito, né? Então, aqui nós temos uma questão, né, de tecido conjuntivo e muscular liso, né, que vai ter ali uma contração involuntária. Nós temos as regiões chamadas de estereocílios, né, que são mais em volta, né, para conter mesmo os espermatozoides, e as diferenças de células, né? Tem as células basais, que são as iniciais, e as células cilíndricas, que são o segundo tipo celular, né, que formam como se fosse um cilindro mesmo, um tubinho, né? Então, nós temos isso aí. E aqui agora a gente vê mesmo o pênis, né, propriamente dito. O pênis é o órgão, né, copulador aí masculino, né? De maneira geral, ele vai ser formado por dois tipos de tecidos, tá? Que são tecidos cilíndricos, né? Então, essa imagem que está aí sendo demonstrada é até esquisita, né? Falando, não, mas isso é o pênis? Sim, né? Parece sei lá, um bicho, né? Um animal, né? Porque parece que tem dois olhos grandes, uma boca, enfim, mas essa é a estrutura mesmo do pênis, tá? Então, esses corpos, né, cilíndricos, esses tecidos cilíndricos que o pênis vai ter, são dois corpos cavernosos, tá? Que são esses dois aqui, parecendo esses dois olhos, tá? E um corpo esponjoso, que é esse aqui de baixo. Esse corpo esponjoso, ele vai dar um contorno, ele vai dar uma proteção para a uretra, tá? A uretra está passando aqui no meio do corpo esponjoso, tá? Então, qual a diferença, né? Corpos cavernosos, corpos esponjosos. O que acontece é que quando, para ter mesmo a estrutura, né, do pênis, anatomicamente nós temos isso, né, esses dois corpos, cavernoso e um esponjoso, e o nome, né, de cavernosos é porque eles são como se fossem cavernas, né? Ao longo deles é como se tivessem ali cavernas que vão se encher de sangue para que o homem possa ter a ereção, tá? Então, o pênis ele é formado de tecido muscular, né? Então, tem pessoas que pensam, o pênis tem osso? Não, não tem osso no pênis. O que faz mesmo a ereção é sangue. É sangue que vai chegar com uma alta pressão, em especial nos corpos cavernosos, para fazer com que o homem tenha ali uma ereção, tá? Fazer com que o pênis fique ereto. No corpo esponjoso também vai chegar o sangue aqui nessa região, tá? Que vai contribuir também para a ereção. A finalização, digamos assim, do corpo esponjoso é a glande, é a cabeça mesmo do pênis, tá? A cabeça do pênis é o tipo de tecido esponjoso, tá? Então aqui
aqui nessa outra imagem, a gente também pode verificar algumas coisinhas aqui que são importantes, né? A glande, né, que é a cabeça mesmo do pênis do homem, onde ele vai ter aqui uma abertura da uretra, né? E homens podem ter pênis de diferentes maneiras. Pode ter, né, essa imagem, né, como vocês estão vendo aqui, a glande, que é um pênis circuncidado, ou seja, né, o homem pode ter feito a cirurgia para remoção da pele, que é o chamado prepúcio, que é uma pele que vai envolver, que vai proteger a glande, tá? Que é essa primeira imagenzinha, que é um pênis não circuncidado, que não passou, então, por essa cirurgia para remoção do prepúcio. E aí, nós temos uma questão importante sobre isso, né, que é a chamada fimose. Tá? A chamada fimose ocorre quando o homem ele tem esse prepúcio e ele não consegue puxar essa pele, ele não consegue expor a glande. Tá? Então, a glande ali fica recoberta pela pele, pelo prepúcio. Isso é a chamada fimose. Já aqueles homens que têm, sim, a presença do prepúcio, quando o pênis está flácido, né? Mas quando ele vai ter uma ereção, ou mesmo sem ter ereção, ele consegue puxar a pele e expor a glande totalmente, ótimo. Isso não é caracterizado como fimose. Tá? Então, ele nem precisa fazer cirurgia. Ele faz só se ele quiser por questão estética. Tá? Por querer ficar aqui com uma aparência diferente. Tá? Então, fimose, só repetindo, é quando o homem ele não consegue expor a glande totalmente. Tá? E qual a importância disso, né? Expor ou não expor a glande totalmente? Principalmente para questões relacionadas à higiene. Né? A gente percebe que quando o homem, né, independente da situação, se ele for circuncidado, se ele não for circuncidado, ele vai tendo sim a liberação, né, de umas certas secreções que vão ficando acumuladas próximo aqui à glande. Né? Só que o homem que é circuncidado, ele visualiza essa sujidade com maior facilidade e, consequentemente, ele limpa, né, com maior facilidade. Ele lava, pelo menos deve lavar o pênis com uma maior facilidade. Já o homem que tem a presença do prepúcio, ele precisa de puxar a pele, né, retrair a pele para expor a glande e realizar a higienização adequada. Só que aí a gente pensa, né? E o homem que tem a fimose, que ele não consegue expor a glande totalmente? Aí que é o grande problema, né? A gente não consegue, o homem ali, ele não consegue realizar a higiene de forma adequada, né? E ele não conseguindo gerar, né, realizar a higiene de forma adequada, é um grande perigo para ele, porque essa secreção que vai ficando acumulada, né, na região da glande, é o chamado esmegma, né? Uma secreção esbranquiçada, tá? Que é o chamado esmegma, que é o responsável aí por cerca de 90% dos casos de câncer de pênis. Né? Então, o câncer de pênis é um tipo de câncer que tem um fator assim muito grande, né? Que é possível evitar ele de maneira bem simples, que é por meio da higienização. É por isso que tem várias campanhas, várias imagens aí que vocês podem ver, para que estimular mesmo com que os homens lavem o pênis. Né? Porque, infelizmente, tem muitos homens que não lavam adequadamente, que nem sabem como que faz esse processo, enfim. Né? Então, por isso que tem algumas campanhas para estimular com que isso aconteça. Tá? Então, Smegma é o grande responsável aí por esse câncer de pênis. E não é legal, viu, gente? Eu já vi, eu estava ainda na faculdade, estava fazendo estágio na Santa Casa, na época, que eu estava fazendo, e eu fui atender um paciente lá no setor, e ele tinha câncer de pênis. E aí, no caso dele, já estava, assim, avançado, ele já estava em estado terminal mesmo do câncer. Né, causada aí, basicamente, por uma questão relativamente simples, né, que é a higienização. Então, algo que é fácil de ser realizado. Né? Então, é importante que nós orientemos aí, desde cedo, né, as crianças para realizarem essa higienização adequada do pênis, tá? Então, lembrando... Oi?
você estava falando aí da higienização, eu chamei meu filho para assistir, meu filho de 10 anos. Ótimo. Eu chamei ele para assistir a aula, porque não toma banho direito, não se cuida. Eu falei, tá vendo? Tem que higienizar. É isso. O professor está falando, é aula de anatomia, você tem que aprender a se cuidar. Isso. Maravilha, Janete. É isso mesmo. A gente tem que explicar. É porque ele está na 6ª série e está aprendendo aparelho reprodutor. Nós até fizemos atividade ontem à noite e tal. Então, esse assunto ele está estudando. E aí eu falei, tá vendo? Por que tem que limpar? Ele escutou essa parte aí. Ótimo. Muito bem, assim, excelente, né? Porque tem que limpar mesmo. E é nessa idade, né? De 8 a 10 anos, assim, que a gente tem que começar já a orientar mesmo. Não é a partir de 6, na verdade. Já começar a mostrar como que faz para limpar, então puxar a pele, começar a lavar mesmo a glande, porque isso vai se tornando hábito, né? Então, a pessoa em todo banho, né, consegue limpar ali, lavar adequadamente. Porque se for deixar para depois, falar, não, eu tenho vergonha de conversar isso com meu filho, né? É difícil chegar e falar isso. Aproveita, gente, esses momentos mesmo e falem, expliquem, né? Boa, Janete, que você fez isso, e também aproveitando nesses momentos aí de escola, que explica um pouquinho sobre o sistema reprodutor, a gente tem que aproveitar, né, com queijo e a faca ali na mão. Então a gente já começa a dar essas orientações. É excelente, Janete. Né, porque ele tem uma professora de aula particular, e quando ela viu que o assunto era aparelho reprodutor, ela não quis ensinar. Aí eu falei, não, eu até não me importei. Eu falei, deixa que eu dou essa aula, eu ajudo com os trabalhos em relação a esse assunto. E porque a gente explica da forma... Mas também não explica tudo, porque só tem 10 anos, né? Então você não fala tudo, mas também não mente. Isso. E eu estou ensinando, nós estamos estudando isso aí na matéria da escola dele. Maravilha. E é bom mesmo. Eu acho que precisa, né, esses assuntos precisam ser falados, né, igual você está dizendo mesmo, Janete. Não é falar tudo, assim, mas também não é esconder. É falar o necessário. Então, nesse momento, com 10 anos, o foco é esse, ali na estrutura, na higienização, que é super importante. Então, bem legal. Que bom que tá tendo isso aí com seu filho. Então, a gente lembra sempre a questão, mais uma vez, né, de falar dessa higienização, tá? E, por fim, só outra coisa. Aproveitando isso que lembrei aqui, também por causa das crianças, porque algum tempo atrás, nem tão muito tempo assim atrás, era comum que nos meninos, né, nos bebês do sexo masculino, os médicos, enfermeiros, quando realizavam essas consultas, né, da criança, indicava já desde cedo fazer ali a retração mesmo desse prepúcio, ou seja, puxar esse prepúcio, né, para expor a glande. Então, talvez alguns de vocês fizeram isso com seus filhos. Talvez a Janete tenha feito isso com o filho dela, né? Sim. Porque era o recomendado. Né? Você chegou a fazer, Janete? Sim, desde pequeno. Isso era mesmo recomendado alguns anos atrás, tá? Só que foram tendo novos estudos aí e hoje a recomendação está sendo um pouco diferente, tá? A recomendação tem que puxar essa pelinha, né, desde criança? Não necessariamente. Espera, não precisa ser desde bebê. Hoje em dia a gente recomenda que seja um pouquinho mais velho, lá para os 4, 5 anos, começar a realizar essa retração ali do prepúcio. Por que, né, que mudou isso? Porque foram tendo outros estudos aí que falavam que quando a gente fazia isso com o bebê, puxava ali a pelinha, principalmente durante o banho, né, que já amolecia ali aquela região, ficava um pouquinho mais fácil. Às vezes, os pais, né, os responsáveis ali pelo banho, enfim, puxava até demais. E aí acabava até sangrando, né, a região. E nesse sangramento, significava que ia tendo ali pequenas lesões, né, pequenos cortes na região ali do prepúcio. E isso, com o passar do tempo, fazia com que aquela região ficasse mais endurecida, né, com que aquela pele ficasse mais rígida. Né? E com o passar da idade, o homem não conseguisse expor a glande por causa disso, porque como se fossem geradas
pequenas cicatrizes ali na região do prepúcio, e cicatriz ela não estica, né? Ela não consegue ali ser mobilizada como a pele de maneira geral. Então, isso era algo que estava vindo provocando a fimose mesmo em alguns homens. Tá? Então, hoje a recomendação é deixa para fazer esse tipo de massagem, né, que é chamado aí de massagem, de retração ali do prepúcio, a partir dos 4, 5 anos de idade. Tá? Não precisa mais realizar com bebezinhos. Tá? Essa é a recomendação atual. Então, vamos lá. Só passando aqui para a gente seguir, então, com as glândulas anexas, né? Esse nosso sistema reprodutor masculino. Dessas glândulas anexas, a principal é a próstata. A principal porque é mais falada, né? E essa próstata, ela se encontra, então, né, próxima da superfície inferior ali da bexiga. Ela vai produzir mesmo um líquido, né, leitoso, alcalino, que vai colaborar mesmo com a formação do sêmen, tá? Deixa eu só ver aqui se tem imagem. Tem. Então, a próstata, ela está localizada logo aqui, logo abaixo da bexiga. E essa próstata é como se ela abraçasse a uretra. Ela passa ali no meio da uretra. Ou melhor, a uretra passa no meio da próstata, né? E aí que está um dos pequenos problemas relacionados a essa anatomia masculina. Então, só vou voltar aqui numa imagem anterior, essa aqui, que dá para a gente ver isso também. Então, a próstata de verde, né, e a uretra passando no meio dessa próstata. Então, quando o homem ele tem algum câncer na próstata e precisa remover nessa glândula, não tem como remover só a próstata e não remover a uretra também. Então, a cirurgia é feita para cortar mesmo parte aqui da uretra, né? E aí, os homens, após essa cirurgia, eles têm uma certa dificuldade inicial para controlar o esfíncter urinário. Tá? Então, após a cirurgia de próstata, é bem comum que os homens tenham uma incontinência urinária, tá? Porque ele precisa reaprender a controlar isso, a controlar esse esfíncter. Em especial, né, porque após essa após essa cirurgia, né, o homem vai utilizar uma sonda, que é uma sonda vesical de demora, então ele vai ficar com uma sonda introduzida aqui por cerca de 15 dias. Então, isso tudo tende a contribuir para com que esse homem tenha essa incontinência urinária inicialmente. Tá? Mas depois, com o tempo, ele pode reaprendendo e conseguir controlar a urina de novo. Tá? Mas no início é bem complicado. E o exame, né, da próstata propriamente dita, para verificar nessas questões de câncer, é basicamente o toque retal. Né? O toque, o médico então introduz o dedo mesmo na região do ânus do paciente para tentar sentir a próstata. Aqui nessa imagem, né, a próstata está muito afastada da região aqui do glúteo, né, então não daria tão certo assim. Está afastada para que a gente possa ver essas outras estruturas e tal. Mas na anatomia mesmo humana, certinha, a próstata está um pouco mais próxima. Então, quando o médico introduz o dedo no ânus, né, para tentar verificar, sentir a próstata, ele vai avaliar o tamanho que essa próstata está e também ali a superfície da próstata. Se ela está lisinha, como tem que ser, como é o natural, ou se ela tem alguma ondulação. Tá? E essa ondulação ela pode sim ser uma das características do câncer. Tá? Então, o médico ele precisa fazer esse exame. Até hoje, não tem exame que substitua totalmente esse toque. Tá? Ô, Marco. Oi, Janete. Era isso que eu ia falar. Existe aquele exame PSA, ele auxilia no diagnóstico, mas ele não substitui o exame totalmente, né? Exatamente. O PSA ele é muito, muito bom, né? Um exame de sangue aí que pode ser realizado, só que ele auxilia no diagnóstico, ele não substitui o toque. Tá? Porque o toque mesmo o médico vai conseguir sentir essas características, né? Ali da borda mesmo da próstata. O PSA, ele pode estar alterado quando tem alterações ali na próstata também, né? Mas pode ter alterações na próstata que não alterem o resultado do PSA. Então, por isso que ele só auxilia, ele não substitui o exame da próstata, né? O exame de toque.
Mas aí alguns homens, né, por questões culturais, por medo do exame, enfim, né, por tudo que envolve essa região, né, essa masculinidade que é frágil, muitos homens acabam fugindo mesmo do toque retal e aí fazem só o PSA, né? Só que ele não substitui. O correto é fazer os dois. Ainda mais quando o homem já tem histórico, né, de câncer de próstata na família. É recomendado que ele inicie, né, a realização desses exames até de maneira mais precoce, tá? Para realmente ali fazer um rastreamento, verificar se não tem nenhum tipo de alteração, tá? Então, continuando, né? Deixa eu voltar. Isso. Então, a outra glândula anexa que tem no sistema reprodutor masculino são as vesículas seminais. Então, as vesículas seminais são duas glândulas também, né, que são pequenas, que produzem aí, né, substâncias nutritivas para o espermatozoide, e que vai ter, né, o ducto excretor ali de cada vesícula que vai se unir ao ducto deferente, né, para conduzir, para constituir o ducto ejaculatório. Então, deixa eu mostrar aqui na imagem de novo. Então, as vesículas seminais, então, né, uma de cada lado, elas se unem aqui ao ducto deferente, né? A gente lembra que essas vesículas seminais vão produzir esse líquido para nutrir mesmo os espermatozoides, e é no ducto deferente onde vai ter a junção, né, desses líquidos, enfim, que juntos eles vão formar o chamado ducto ejaculatório, que é essa partezinha aqui onde eu estou passando o mouse, né, que é o que vai dar mesmo, vai gerar a ejaculação, tá? Além disso, além dessas vesículas seminais, tem também as glândulas bulborectais, né, chamada também de glândula de Cooper, né, que elas estão situadas logo abaixo ali da próstata, e elas são responsáveis pela secreção ali de um fluido pré-ejaculatório, tá, que é um fluido ali mais viscoso, que ele serve ali, de certo modo, até para facilitar a relação sexual, que ele tem um caráter lubrificante. Então, o que a gente tem aqui? Essas glândulas de Cooper. Então, está mais abaixo da próstata, né, mais conectada direta, que é a uretra, e elas sim produzem esse líquido, que é um líquido transparente, né, bem clarinho. Tanto que, quando o homem tem ereção, ele pode sim ir eliminando esse líquido, tá? Que é um líquido bem clarinho, viscoso ali, que vai auxiliar nesse processo de lubrificação, tá? Por isso que, né, a gente sempre lembra que ter relação sexual e ter aquela prática chamada de coito interrompido, ou seja, que no momento da ejaculação o homem vai ejacular fora. Isso não evita a gravidez, porque ao longo da relação sexual o homem vai liberando esse líquido aqui das glândulas de Cooper, que já podem conter espermatozoides. Tá? Então, por isso que a gente fala que não é recomendado, pensando, né, em evitar gravidez, por causa disso. Já podem ter espermatozoides nesse líquido, tá? E, né, a mulher pode acabar engravidando por causa disso. Né? Mesmo o homem ejaculando fora, onde vai ter mesmo maior concentração de espermatozoide, tá? E aqui, então, nós temos, né, o sêmen propriamente dito, né, que é a mistura aí dos espermatozoides, dos testículos, dos fluidos, né, das vesículas seminais, da próstata, das glândulas bulborectais, enfim, vai ser a junção de tudo. E a gente percebe que nesse sêmen, a secreção ali das vesículas seminais contribui com cerca de 60% do total do sêmen. E isso é importante para que a gente consiga falar, né, explicar, inclusive, que mesmo o homem que realizou a vasectomia, ele continua ejaculando, tá? Só que ele vai ejacular um volume um pouco menor, né? Porque não vai ter ali a presença dos espermatozoides propriamente ditos, mas ele vai ter o conteúdo prostático, o conteúdo das vesículas seminais, né, o das glândulas bulborectais, tá? E cerca da ejaculação, né, a cada ejaculação, o homem ele consegue eliminar em cerca de 2 a 4 ml, tá, de sêmen mesmo que eliminado a cada ejaculação, que em média vai ter ali em torno de 300 milhões de espermatozoides. É muita coisa. Né? São espermatozoides que não acabam mais. São 300 milhões. E nessa questão, né, do volume mesmo de cada ejaculação,
nós também sempre paramos para lembrar um pouquinho que na primeira ejaculação que o homem vai ter no dia, na semana, enfim, tende a ser um volume até um pouquinho maior. E se ele for tendo outras ejaculações naquele mesmo dia, esse volume tende a ir reduzindo, tá? A gente consegue observar isso também. E aqui a gente fala, né? A gente lembra que o sêmen, né, ele é ligeiramente alcalino, ou seja, ele não é ácido, né, ele vai ter um componente mais básico, que isso tende a ajudar para ter um controle ali com o pH da vagina, né, com o pH vaginal, que o canal vaginal ele é ácido, né? Então, o sêmen ele tem que ser um pouco mais básico para tentar equilibrar esses dois pHs para que os espermatozoides consigam seguir ali para a região do útero, né, as trompas, enfim, para conseguir, de fato, gerar a fecundação, tá? Então, nessa proteção que vai tendo aí por causa desse pH básico, é fruto, né, de grande parte do líquido produzido na próstata. Então, a próstata ajuda muito nesse quesito. Então, basicamente, né, de introdução ao sistema reprodutor masculino, é isso tudo. Ah, só uma coisa que eu não cheguei a falar também. Deixa eu voltar, deixa eu ver uma imagem aqui. Essa imagem aqui dá para falar. Que é sobre o escroto, né, a bolsa escrotal. Eu não cheguei a dizer sobre ela. E ela tem uma característica bem importante, que é muito relacionada à termorregulação mesmo, né, auxiliar no controle térmico dos testículos. Essa bolsa escrotal, dependendo do dia, ela vai estar um pouco maior, e outros dias ela vai estar mais encolhida. O que faz uma coisa ou outra? A temperatura, né? Em dias muito quentes, espera-se com que essa bolsa escrotal esteja mais baixa, né? Esteja maior, né? Por causa de aliviar um pouco da temperatura ali nos testículos. E em dias mais frios, espera-se com que essa bolsa escrotal esteja mais encolhida, esteja menorzinha, tá? Para tentar também fazer com que aqueça melhor os espermatozoides. Tá? Então, tem essa característica aí importante da bolsa escrotal. Agora, né, só a introduçãozinha também ao sistema reprodutor feminino. Né? Então, o sistema reprodutor feminino, por um lado, ele vai ser um pouco mais complexo que o masculino, em especial quando se relaciona às questões hormonais, né? Então, tem uma característica que é bem importante, mas, por outro lado, ele também apresenta alguns aspectos que são um pouco mais simples, né? Então, vamos lá por partes. Então, se for ter mesmo uma definição, né, um conjunto, né, de órgãos aí cuja função são produzir a ovulação, e aqui já tem um termo diferente lá do masculino, porque no masculino nós falamos que uma das funções é produzir os espermatozoides. Aqui não, no feminino é produzir a ovulação, porque as meninas, elas já nascem com uma quantidade X de óvulos, tá? Ao longo da vida, elas vão maturando esses óvulos e gerando a ovulação, que é a liberação dos óvulos pelos ovários, tá? Então, tem essa questão, né, da produção da ovulação e também a responsabilidade aí, né, de receber o gameta masculino, enfim, né, receber o espermatozoide e alojar mesmo o embrião, né, fazer com que esse embrião cresça. E o sistema reprodutor masculino, então, de maneira geral, ele está localizado, né, no interior da cavidade pélvica, né, e a pelve aí constitui o marco ósseo, né, que é forte, que realiza aí uma função protetora mesmo para o sistema reprodutor feminino, né? Então, essa cavidade pélvica é o que a gente chama popularmente de bacia, né? Então, a pelve. E o reprodutor feminino, então, ele vai ser dividido em duas partes, né? A genitália interna e genitália externa. Então, do lado interno, nós vamos ter a presença dos ovários, das tubas uterinas, que também podem ser chamadas de trompas de falópio, né? Hoje é mais comum a gente ouvir o termo tubas uterinas, tá? O útero e a vagina propriamente dito, né?
E na genitália externa, nós temos outras estruturas, que são os pequenos e grandes lábios, o orifício urinário, né, que é a entrada ali da uretra, e o orifício vaginal. Então, a gente consegue verificar aí a diferença nisso, na genitália interna e genitália externa. Então, vindo aqui também por partes, nos ovários, o que são, né, os ovários? Que são duas glândulas aí, uma forma de ovinhos mesmo, que ficam localizadas, né, no abdômen, em especial nas fossas ilíacas, então uma de cada lado, né, e ele é suspenso, ele é preso ali por alguns ligamentos. Esses ovários, eles têm a função básica, além de proteger, né, de manter os óvulos e acabar gerando ovulação, eles também têm a função de produção de hormônios femininos, em especial o estrógeno e a progesterona, tá? Sendo que esse estrógeno está responsável aí, né, pelo desenvolvimento dos órgãos sexuais femininos e os caracteres secundários, né? E a progesterona, principalmente voltada para a preparação da mulher para a gravidez, né? Então, está relacionado ao espessamento da parede do útero, preparação mesmo das glândulas mamárias, né, para a produção do leite. Então, temos todos esses dois hormônios ali, que ao longo do ciclo menstrual, eles vão alternando os picos, tá? Tanto de estrógeno quanto de progesterona, que nós vamos ver melhor na aula específica do reprodutor feminino. Então, aqui mostrando também, né, uma foto, né, micrografia do corte do ovário, onde nós vamos ter mesmo a questão dos óvulos, que estão presentes aqui, né? Então, diversos óvulos, e esses óvulos eles vão passando por processos de maturação, né? Até que, enfim, consiga ser realizado a ovulação, tá? Então, esses óvulos eles vão passar por todo um processo, vão deixar uma espécie de capinha, tá? Uma capinha protetora, e vão ser expulsos somente o óvulo do ovário, tá? A gente vai ver isso melhor lá na aula específica do reprodutor feminino. Aqui, então, as trompas, né, ou tubas uterinas, né, nós temos duas também, né, que são geradas, que fazem a ligação dos ovários com o útero, propriamente dito, né, e dentro aqui dessas tubas uterinas tem a presença de cílios, ou melhor, né, microcílios, que eles são bem pequenininhos, né, só que eles fazem um movimento, né, eles fazem ali esse movimento peristáltico para ir empurrando o óvulo do ovário até o útero propriamente dito, né? E desse modo vai fazendo todo o mecanismo, né? Aqui, né, ainda nessas tubas uterinas é o local principal onde ocorre a fecundação, tá? Então, de um lado ou do outro, enfim, onde ocorre a fecundação. E depois da fecundação, esse óvulo ele fica um pouco mais pesado, né? E aí sim, esses cílios conseguem empurrar melhor o óvulo aqui da tuba uterina até o útero, tá? E é também na região dessas tubas uterinas que são realizadas as cirurgias de ligadura de trompas, né? Que é a cirurgia aí para gerar a esterilidade feminina. Quando formos falar, né, especificamente do reprodutor feminino, eu também vou mostrar um vídeo para vocês demonstrando aí essa cirurgia. E aí vocês vão ver que no caso, né, da mulher é muito mais invasiva do que no homem, né, para realizar esse tipo de cirurgia. Mas, né, muitos homens por medo, enfim, acabam ali insistindo para a mulher fazer cirurgia ao invés deles, né? Aqui só uma foto, né, dessa questão também microscópica da tuba uterina. Então, dá para a gente ver aqui os cílios, né, a presença desses cílios aqui, né, que tendem a empurrar esses óvulos até o útero. E o útero, né, propriamente dito, então, que é um órgão, né, ímpar, ou seja, só tem um órgão dele no corpo, né, em forma de pera invertida. Costuma-se dizer, né, que essa forma de pera invertida, porque é como se fosse uma pera de cabeça para baixo, né? E ele está localizado entre o reto e a bexiga urinária. Por isso que quando a mulher está grávida, esse útero ali ele vai crescer, né, vai aumentar de tamanho,
e vai começar a competir mesmo o espaço com o intestino, né, com a parte do reto, com a bexiga. Então, as mulheres, em especial no final de gestação, tendem a ter um problema um pouco maior para conseguir ir no banheiro, né, para fazer cocô mesmo, né, por causa que o reto ali fica mais contraído, fica mais apertado. E a bexiga urinária, vocês vão observar que a mulher, né, grávida, assim, em especial mais para o final da gestação, ela vai no banheiro toda hora. Né, e ela vai no banheiro toda hora para eliminar uma quantidade pequena de urina. Né? Por quê? Porque o útero está comprimindo a bexiga dela. Né? Então faz com que ela tenha vontade mesmo de ir ao banheiro toda hora. Tá? E aqui, né, no útero, que a mulher vai alojar mesmo o embrião, que vai fazer com que o embrião se desenvolva, né, com que ele cresça. E esse útero ele vai ser dividido basicamente em 3 partes. Né? O endométrio, que é a parte interna, tá? Que é onde vai sendo acumulado mesmo sangue para gerar a menstruação. O miométrio, que é a parte muscular propriamente dita do útero. E o perimétrio, que é a parte externa, tá? Que é o que dá também uma proteção aí para o útero. E além disso, ele pode ser dividido em outras 2 formas, que é o corpo e fundo. Né? O colo, corpo e fundo, melhor dizendo. Nós temos aqui o colo do útero, que faz a ligação com a região vaginal, o corpo, que é a maior parte, né? E o fundo, que é essa parte superior aqui do útero. Lembrando que essa parte do colo uterino é a parte super importante para a gente conseguir visualizar mesmo alguma alteração do útero. Tá? Então, é nesse colo do útero que nós realizamos, né, para ver, melhor dizendo, para visualizar o colo do útero, para coletar material dali, que é realizado o exame de Papa Nicolau. Tá? Então, nós temos todo esse processo. E esse exame de Papa Nicolau vocês vão aprender a fazer, tá? Porque o enfermeiro faz esse tipo de exame, em especial na atenção básica. Tá? É um exame relativamente simples de ser feito, mas que tem todas umas características ali específicas. Então, vocês vão aprender a fazer esse exame na disciplina de Fundamentos Semiológicos de Enfermagem. Tá? Então, é uma atividade boa aí para vocês. E aqui, né, a região vaginal, então, basicamente, que tem essa divisão, né, entre genitália externa e interna. Aqui mostrando, né, a região externa, né, nós verificamos que a vagina, né, um tubo muscular mesmo, musculatura lisa, né, que se comunica aí com a cavidade uterina e com o meio externo. Né? Então, nós vamos, nessa imagem, observar a abertura da vagina, propriamente dita, né? E a vagina é mais um órgão interno, é um tubo mesmo muscular, que vai tendo ali algumas ondulações. Né? Então, tem essas características que são importantes. E ela tem as funções básicas de expulsar, né, os produtos da menstruação, ou seja, eliminar a menstruação, receber mesmo, né, os espermatozoides, enfim, a relação sexual, e permitir a passagem do feto. Né? Então, a vagina, ela é muscular, né, feita de tecido muscular liso, mas ela vai ter uma certa dilatação, uma certa contração também, depende ali da prática da mulher, né, do tipo da mulher, dos exercícios que a mulher faz na região vaginal, né? Então, tem diferentes tipos, digamos assim, tá? E é importante dizer que quando a mulher ela se encontra no estado de excitação, né, quando ela está preparada ali para ter uma relação sexual, essa vagina ela vai sim ter uma dilatação, tanto em comprimento, né, que ela pode chegar até cerca de 15, 16 centímetros, quanto em largura, tá? Para receber mesmo o pênis, enfim, para ter uma relação sexual que não a machuque, tá? Quando a mulher ela não está nesse momento, né, ela não está preparada assim para relação sexual, essa vagina ela é pequena, né? Ela mede ali em cerca de 8 centímetros. Tá? Então, por isso que tem que ter toda uma preparação mesmo, né, para a relação sexual, ou seja, para que a relação sexual seja prazerosa para a mulher. Tá? Ô, Marco, Oi, Janete. você falou aí
questão de exercício é porque tem exercícios, né, para trabalhar esse canal, né, na mulher. Isso mesmo, Janete. Tem diversos exercícios, né? Tem técnicas ali de exercício para trabalhar mesmo essa região vaginal. Tem exercícios, né? Vocês já devem ter ouvido falar da técnica de pompoarismo, né? Que é para fortalecimento mesmo do canal vaginal, tá? Não tá muito tão direto, não é somente ali para questões sexuais mesmo, mas é para próprio fortalecimento do assoalho pélvico, né, que é a parte final ali, né, da região vaginal com a região anal. Enfim, tem toda aquela questão de fortalecimento mesmo da musculatura. Inicialmente, pode ser realizado movimentos de contração da musculatura desse assoalho pélvico. E você pode realizar esses movimentos de contração sem ninguém nem perceber, né? Então, você estando aí parada, sentada, você pode aí estar realizando esses movimentos de contração e relaxamento que vai trabalhando mesmo a musculatura pélvica, tá? Musculatura aí desse assoalho pélvico e, consequentemente, a musculatura vaginal. Com o passar, né, do tempo, você praticando um pouco mais esses exercícios, a musculatura vai ficando mais fortalecida. E aí, sim, dependendo do interesse da mulher, ela pode fazer esses exercícios com o uso de algum outro material, como umas bolinhas, como também uma espécie de... Não é um vibrador propriamente dito, mas pode ser também um vibrador um pouco menor, onde ela vai conseguir fazer, né, com esse vibrador, com essa bolinha, entre e seja expelida ali da região vaginal. Tá? Então, são técnicas aí de fortalecimento mesmo da região, tá? Ô, Marco, outra coisa, mulheres que fazem musculação, carregam muito peso, tem esportes, né, que elas carregam, sei lá, muitos quilos, o assoalho pélvico dela sofre bastante, né, porque eu já vi mulheres levantando muito peso que até urina na hora ali, ó, de levantar o peso. Exatamente, Janete. Então, essas mulheres que fazem isso, né, que fazem muito esforço, carregam muito peso, e também aquelas mulheres que, por algum motivo, tiveram que retirar o útero, né, seja por câncer do útero, seja porque tinha problemas relacionados, por exemplo, à endometriose, e tiveram aí que retirar o útero, elas sim vão sofrer um pouco ali com esse assoalho pélvico e, às vezes, precisam, inclusive, fazer aquela cirurgia chamada de períneo, né, que é para levantar ali a bexiga e tudo isso. Por que que acontece? Essas mulheres que estão carregando muito peso ou as que retiraram o útero, elas vão aumentar melhor separar, né? As mulheres que estão carregando muito peso, elas estão aumentando a pressão intraabdominal, né? Com esse aumento da pressão intraabdominal, vai forçar a bexiga, né? Vai ser uma pressão ali forçando a bexiga. Então, por isso que elas muitas vezes até urinam, tá? De tanta força que elas estão realizando. De certo modo, é parecido com o que acontece com as mulheres que retiraram o útero. Porque as que retiraram o útero, elas vão ter um espaço que é relativamente vago ali. Porque, naturalmente, o útero e a bexiga estavam competindo no mesmo espaço. Se retirou o útero, a bexiga vai ficar com um espaço muito maior para ela. Então, ela pode cair, porque ela não vai ter a sustentação que o útero dava para ela ali. Então, a bexiga pode cair um pouquinho. Aí, às vezes, a mulher não precisa nem de carregar peso mais. Aí, ela só pode tossir, rir. Né? Se ela tiver crises de riso, às vezes ela sai toda urinada. Tá? Porque aumenta também essa pressão intraabdominal e ela não consegue prender a urina. Então, é preciso, sim, fazer a cirurgia de períneo, mais esses exercícios ali de musculatura pélvica para fortalecer mesmo e evitar esse tipo de problema. Tá? Então, é interessante, sim, fazer esses exercícios, tá? Acabou. Então, hoje é isso tudo, né, gente? Então, hoje aí tivemos essa parte, né, inicial do sistema reprodutor, que eu acho que é uma parte interessante, uma parte boa para a gente discutir, sim, esses assuntos, né, e inclusive orientar também outras pessoas, né? Então, nas próximas 2 semanas, nós vamos trabalhar questão de sistema reprodutor masculino na semana que vem e de reprodutor feminino na outra semana.
tá? Então vai ser bem importante, vai ser bem legal aí para a gente trabalhar tudo isso. Alguma dúvida, gente, de hoje? Tranquilo? O Marco, de hoje está tranquilo, mas eu queria saber se ainda pode te entregar a atividade de músculo. Pode sim, Janete. Eu vou até mandar lá no grupo, eu vou ampliar a data, porque algumas pessoas me perguntaram isso também. Eu vou ampliar a data até sexta-feira, tá? Então, hoje é quarta, eu vou ampliar até sexta. Tá bom? Eu acho que eu vou mandar também um exercício desse início de introdução, assim, do sistema reprodutor. Deixa eu ver se eu já não vou mandar isso hoje ou semana que vem, para ver o que vai ficar melhor. Não, já vou mandar hoje de uma vez um exercício aí de sistema reprodutor, que aí fala um pouco dos dois, do masculino, do feminino, tá? Que aí para semana que vem vocês me enviam ele, ok? Tá, joia. Então, meninos, bom dia aí para vocês, né? Bom restinho de semana. Qualquer coisa podem me chamar, né? Lá no grupo, no pessoal, e nós vamos conversando então, tá bom? Então, até semana que vem. Até. Tchau, Marco. Boa semana. Tchauzinho, gente. Obrigado. Para vocês também.